Graças a Deus pela oportunidade de voltar a pregar neste púlpito. E hoje há uma razão muito especial da minha satisfação. Hoje, pela primeira vez, eu estou pregando nesta igreja como quase membro da igreja. Estou falando quase membro porque as nossas cartas não chegaram ainda, já foram solicitadas. É uma alegria podermos voltar para o Recife, podermos, pela primeira vez, ser membros da Igreja Batista da Capunga. Conheço a Igreja Batista da Capunga há mais de 50 anos. Também uma outra alegria é poder pregar no dia de educação ministerial, porque quando eu fui seminarista, eu fui beneficiado, digamos assim, por membros desta igreja. Várias vezes eu recebi alguns auxílios e eu tinha 2 casas de membros daqui da igreja, que era o local onde eu ia sempre que eu sentia uma fome maior. Então, fome não apenas do alimento, mas fome do ambiente familiar. Então, eu dou graças a Deus por tudo. Graças a Deus pelo nosso pastor Marcos. Agradeço também ao meu querido irmão e amigo Wagner pelas palavras. Na realidade, todos nós somos simplesmente servos. Sendo dia de educação ministerial lembra chamado. E quando nós pensamos em chamado, logo nos vem à mente a figura do pastor, daquela pessoa que fez um seminário. Mas eu gostaria de trabalhar não só nessa direção, mas trabalhar também pensando que todos nós somos chamados e todos nós passamos por um preparo. E esse preparo, como diz o apóstolo Paulo, vai até a completa varonilidade, a medida da estatura completa de Cristo Jesus. Lá em Efésios 4, ele deixa isso bem claro. Quero trabalhar um pouco com os irmãos hoje sobre um personagem que não é muito abordado nas nossas mensagens, mas é um personagem do Novo Testamento e eu sou fã desse personagem, mesmo que ele aparece na Bíblia quase uma única vez, e depois ele é simplesmente citado, mas é sobre essa única ação registrada na Escritura, sobre Ananias de Damasco, que eu gostaria de meditar com os irmãos. O nosso texto está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 10 a 18. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, à rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem
é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho de Damasco por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Curvemos as nossas frontes em oração. Pai querido, a Tua palavra foi lida e nós precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos-te, portanto, Senhor, que o pregador seja um simples instrumento nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito fale a cada um de nós na noite de hoje, neste culto. Fale também às pessoas que nos ouvem aqui fora deste santuário, em suas casas. No nome de Jesus. Amém. Chamados, impactados, abençoados. Chamados, impactados, abençoados. O chamado de Deus abençoa. Abençoa grandemente. Porém, o chamado de Deus também assusta, e assusta completamente. Responder de modo positivo não é fácil. Eu não quero gastar tempo com a minha própria história, mas eu tenho uma experiência de alguém que teve o requerimento indiferido por Deus várias vezes, porque eu queria ser qualquer coisa menos pastor. E eu pedi muito isso ao Senhor. Senhor, eu não quero ser pastor. Mas Ele havia me escolhido. Que Deus maravilhoso, né? E quando Ele escolhe, Ele insiste. E então nós vencemos o impacto e somos abençoados. Escusas diante do chamado divino fazem parte da história sagrada. Moisés alegou não saber falar. Todas as desculpas que possamos imaginar. Apresentou-se provavelmente como gago, não é? Pesado de boca, pesado de língua. Gideão, que estava criticando muito a falta de ação, da ação de Deus no seu tempo, ele não estava disposto a permitir ser usado por Deus para que a ação divina, na realidade, acontecesse. Isaías, e hoje o nosso pastor falou muito bem sobre isso, Isaías ficou tão atônito que declarou: estou perdido, é o meu fim. Jeremias disse não saber falar. Na realidade, bem interessante, né? Ele não passava de um menino, não passava de uma criança. O atendimento ao chamado não é fácil. Agora, se o atendimento ao chamado não é fácil, e nós sabemos disso, imaginem para Ananias como deve ter sido difícil. Chamado para discipular Saulo, Ananias ficou impactado, mas Deus insistiu. Ele obedeceu e foi abençoado. O Senhor nos chama. O Senhor chama não apenas os pastores, não apenas os diáconos, não apenas os líderes, mas Ele chama a sua igreja. Nós não fomos chamados simplesmente para recebermos a salvação, mas nós fomos chamados para sermos instrumentos para anunciarmos a graça de Deus. Chamados, impactados,
abençoados. O privilégio e o peso do chamado. Diante de Ananias estava uma ordem clara. Aí nos versos 11 e 12, vá à casa de Judas, rua direita, que não era aqui no Recife, né? Rua direita, encontre Saulo, ele está orando. Numa visão, viu você chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Que privilégio podermos participar do propósito divino. O próprio Paulo afirmou depois, em 1 Coríntios 3,9, somos cooperadores de Deus. E eu fico pensando que quando Paulo fez essa afirmação, ele tinha em mente, de modo especial, a figura de dois irmãos em Cristo. Naturalmente, ele se lembrava de Barnabé, daquele que o acolheu, daquele que foi buscar quando ele estava sendo rejeitado, não estava sendo aceito pelo grupo, mas antes de qualquer um outro, ele se lembrava de Ananias, que foi à sua procura. O Senhor tem ordens para nós. Eu fico pensando quanto tempo de vida cristã cada um de nós tem aqui. Desde aquele dia que nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Jesus. Quais são as ordens que nós temos recebido? Ou até pensando melhor, quais as pessoas que nos ajudaram nos nossos primeiros passos? Quem discipulou o irmão? Quem discipulou a irmã? Quem me discipulou? Quem nos ajudou? Quem segurou a nossa mão, ajudando-nos a caminhar? A quem temos ajudado? Deus tem sempre uma missão para cada um de nós. Seria interessante alistarmos nomes. Nós precisamos firmar o propósito de ajudar as pessoas que nos cercam. Durante muito tempo eu fui extremamente tímido, ainda sou. Quem quiser rir de mim pode rir, mas eu sou extremamente tímido. E eu pensava assim, bem, eu até posso pregar e tal, mas esse negócio de chegar com um folhetinho para evangelizar, e eu confesso, eu ainda tenho certa dificuldade. Mas eu descobri um certo dom que eu não sabia que tinha. Eu posso conversar com as pessoas que estão ao meu lado, sem nem falar de assuntos de religião, mas eu começo conversando, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Puxo um assunto e até chegar a anunciar Jesus. Você não precisa portar uma Bíblia para isso, você não precisa ter um folheto especial de qualquer junta da nossa convenção, nada contra os folhetos especiais, mas você tem algo muito especial, muito mais especial. Você tem, eu tenho. Nós temos a nossa própria vida. Nós temos a nossa própria experiência. Então, viver com Jesus, cumprir aquilo que Jesus tem para nós, começa nas pequenas coisas. Quando o dia amanhece, você encontra o seu vizinho, dê um sorriso. Talvez não seja tão fácil, né? Mas dê um sorriso. Fala um bom dia. Ore pelo seu vizinho. Eu costumo andar nas redondezas, ali onde eu moro, com um amigo inseparável que eu tenho de 4 patas, né? E então, enquanto eu oro com ele, eu estou olhando para os prédios e para as casas, mais apartamentos do que casas, e eu estou dizendo a Deus, Senhor, em cada
um desses apartamentos moram pessoas. Pessoas que precisam conhecer Jesus, pessoas que precisam ser alcançadas pelo meu testemunho. Não é porque eu sou pastor. Aliás, eu brinco dizendo que eu não passo de um velhinho aposentado, né? Eu não sou pastor. Eu não estou exercendo o ministério. O meu ministério é um outro. E é o ministério de cada um de nós, é um ministério que se chama vida. Deus tem essa ordem para nós, a ordem de vivermos. O privilégio do chamado não é só do pastor, a responsabilidade do trabalho não é só do pastor. Ananias não era pastor. O que é que o texto diz? Ele era um discípulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, apenas um servo. E é exatamente isso que todos nós somos, simplesmente servos. E nos sermos servos de Jesus está a nossa maior glória, o nosso maior privilégio, a nossa maior responsabilidade. Mas vamos voltar a Ananias. No lugar de Ananias, eu fico pensando, o que é que eu teria feito? Eu devia estar ali morrendo de medo, batendo palmas com os joelhos. Você não ficaria, não? Dá para bater palmas com os joelhos, né? O homem que era o pior inimigo, o mais perigoso, tinha autorização para prender, para arrastar, para levar às autoridades, para maltratar. E agora, o Senhor diz, vá, Ananias, vá. Eu acho, Wagner, que eu teria, primeira pergunta que eu teria feito, Senhor, eu estou tendo uma visão ou isso é um pesadelo? Não é possível, Senhor. Me mande para qualquer outro, mas para Saulo de Tarso, não. Isso não é visão, isso é um pesadelo. Não foi uma experiência tão difícil quanto essa experiência de Ananias, mas eu tive uma experiência assim, quando o Senhor me forçou a fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Eu estava muito bem aqui no Recife, fui pastor da Igreja Batista Imperial, 16 anos, fui professor do seminário, nosso seminário aqui, fui diretor de cursos. Quando chegou um convite para ser diretor da Faculdade Teológica Batista de Brasília. E eu disse a Deus, Senhor, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe que eu não sei fazer isso, eu não quero aprender. Quase que eu disse, tenho raiva de quem sabe, né? E eu não quero fazer isso, Senhor. E o Senhor insistiu, vai, você vai. E Esté, que é muito mais prudente do que eu, muito mais lúcida, ela vinha me dizendo, olha, nós vamos terminar em Brasília. E ela detestava Brasília mais do que eu também. Eu não queria ir para Brasília. Ir para Brasília significava deixar os 4 filhos no Recife. Não, filhos é que saem de casa, filhos é que são pródigos. Eu não quero me tornar um pai pródigo, eu disse isso muitas vezes a Deus. Mas Deus insistiu, cercou de todos os lados, todos os lados. Eu pedi sinais a Deus que eu achava, isso aí não vai acontecer. Mas eu fui aprendendo ao longo da caminhada, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As ordens vêm de Deus. Quando eu não tinha mais mesmo o que fazer, eu chorei em cima do computador, escrevendo alguns e-mails. Um e-mail para Brasília, dizendo que finalmente, eles estavam me esperando já há meses. Finalmente, eu estava aceitando. Um e-mail para a igreja, e quanto mais eu escrevia e-mail, mais eu chorava. E um e-mail para o seminário. E aí eu pensei, e agora? Vou chamar minha mulher.
e dizer a ela: olha, mulher, mas eu estava chorando, eu estava em prantos. Eu não tive mais o que fazer. E ela chegou com essa mansidão dela, me abraçou, eu estava sentado, ela ficou ali em pé, botou a mão no meu ombro, e ela disse: meu filho, eu sabia que nós íamos. Eu disse: como assim? Ela disse: Deus já tinha me falado. Eu disse: mas mulher, se Deus já tinha te falado, por que tu não me falaste? Ia ficar muito mais fácil. Ela disse: não, você precisava ter a sua experiência com Deus. Os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses não foram fáceis. Nossas duas filhas estavam casando e eu vivia chorando pelos cantos. Despedidas, eu detesto despedidas, eu gosto de chegar. Chegar sem ter que despedir, né? Mas para poder chegar, a gente tem que ter se despedido de algum lugar. E aqueles momentos foram difíceis. E eu passei a ter uma experiência terrível durante o meu sono. Eu chamava de pesadelo. Estou pensando nisso a propósito de Ananias. E então, eu acordava, eu estava dormindo, acordava, sentava na cama, e eu estava suado, e eu dizia para mim mesmo: eu tive um pesadelo que estou indo para Brasília. Aí eu caía no consciente, né? Não, eu não tive um pesadelo, eu já dei a resposta, eu estou indo para Brasília. E eu quase falava com Isaías: Senhor, ai de mim, estou perecendo. Quantas vezes na vida a gente pensa que está tendo um pesadelo? O que nós precisamos fazer é deixar que a mão do Senhor nos conduza. Passamos quase 20 anos em Brasília, fomos abençoados. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas hoje, 20 anos depois de estar ali na capital federal e quase 2 anos depois de estarmos de volta ao Recife, nós podemos dizer assim, e nós temos dito sempre, eu e minha esposa: que Deus maravilhoso. Deus não nos chama para nos prejudicar. O chamado divino é sempre para abençoar. Mas há o impacto da missão a cumprir. O chamado surpreende, a missão assusta. E Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, eu sei também que ele tem autorização para nos maltratar, para prender a todos os que invocam o teu nome. Uma missão impossível. Ali tudo era muito claro. Nome do dono da casa, nome da pessoa que ia ser assistida, endereço. Mas a missão não era fácil. O mundo de Ananias está desabando. Podemos nos colocar no lugar desse servo do Senhor e pensar: o mundo de Ananias estava desabando. E Ananias diz: perguntar por quem mesmo, Senhor? Senhor, eu conheço a fama dele. Ele está orando. Saulo está orando. E aí a gente acrescenta uma pergunta, não é? Por que eu?
Por que eu? Tantos outros discípulos, tantos outros servos, tantas outras pessoas que poderiam estar disponíveis, por que eu? Quantas vezes você já fez essa pergunta a Deus? Senhor, por que eu tenho que evangelizar aquela pessoa que é tão intolerável? Seja tolerante para chegar a essa pessoa e ministrar o amor de Jesus. Por que eu? E nos faz lembrar Moisés: Senhor, envia a quem tu has de enviar, qualquer um, menos a mim, ó. Não sei falar, tropeço nas palavras, sou gago. Chamado de Deus é algo maravilhoso, mas não é fácil. A história da pregação batista no Nordeste do Brasil é algo impactante, algo que nos empolga. Um homem que foi muito conhecido aqui no Recife, pastor Albérico Alves de Souza. Eu imagino que muitas pessoas aqui, ou pelo menos algumas, chegaram a conhecer o pastor Albérico. Pastor poeta. Valia a pena ouvi-lo. Pastor Albérico era um adolescente. O padrasto queria que ele fosse ser marinheiro. No dia que ele fez uma decisão, entregando a vida para ser pastor, o padrasto o expulsou de casa, dizendo que ser pastor era ser mendigo de gravata. Estou no ministério há mais de 50 anos e não poderia ter privilégio maior. Algumas vezes até na muita pobreza, na carência. Mas ninguém é tão privilegiado, é tão galardoado quanto a figura do pastor. Ananias está atônito. Que visão é essa, Senhor? E então o Senhor repete a ordem: vá, ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, e mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A essa altura, Ananias estava sem compreender que Deus maravilhoso, Ele nos deixa impactados. Se a sua vida como cristão está assim muito, num ritmo bem lento, tente se colocar diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero sentir a tua mão comigo. Senhor, eu quero receber as tuas ordens. Que Deus maravilhoso. Contra argumentar com Deus, ele não podia mais. Só lhe restava obedecer e ir. Quantas ordens difíceis você tem recebido, minha irmã, meu irmão? Como tem respondido, como tem reagido diante do chamado do Senhor? Após o impacto, temos as incomparáveis bênçãos da entrega. A obediência suaviza o impacto e nos renova, trazendo-nos realização e bênçãos surpreendentes. Ananias segue para obedecer. Pense comigo,
na caminhada de Ananias, indo até a rua direita, para encontrar com aquele que seria o inimigo terrível. A cada passo ele pode ouvir: estou com você, meu filho, eu o envio. É maravilhoso. Quantas vezes nós ouvimos isso? Você tem ouvido no seu dia a dia Deus dizendo: eu estou com você. Isso não significa livramento dos nossos problemas, mas isso significa a paz necessária para enfrentarmos as vicissitudes da caminhada. Ananias chega à casa de Judas, lá na rua direita. Ananias vê Saulo, mas Saulo não o vê. Está cego. O orgulho de chegar a Jerusalém, dando ordens, havia caído por terra. Ali estava um deficiente visual, dependendo do favor daqueles que sofreriam nas mãos dele. O fulgor da luz que brilhou no caminho aconteceu para que ele não tivesse a chance de maltratar os cristãos, mas tivesse a oportunidade de ver Jesus. Na escuridão, ele cai por terra e a luz de Jesus brilha. Ananias entra na casa, aproxima-se de Saulo, bondosamente coloca as mãos na cabeça de Saulo, coloca as mãos na cabeça daquele cego. Nenhuma palavra, só gesto, toque de amor, ministração em nome de Jesus. E então Ananias fala: irmão Saulo, eu ouvi bem? Irmão Saulo. Esse encontro tem sido poeticamente descrito. A quem antes seria inimigo, ele chamou de irmão. E sem mágoa, sem rancor, ofereceu proteção. Se a Saulo na estrada Jesus não tivesse aparecido, o velho Ananias naquela hora muito teria sofrido. Mas as trevas do desencontro cederam lugar à luz, unindo Saulo e Ananias no amor que vem da cruz. E onde antes tanto rancor havia, agora só existia amor. Assim ele falou: em nome do Senhor, irmão Saulo, o Senhor me enviou para ajudá-lo a ver e para que, cheio do Espírito Santo, venha a ser. O homem cego e prostrado recobrou a visão, levantou-se, foi batizado e aceito como irmão. O que aprendemos? Geralmente, quando chega nesse ponto da mensagem, a gente, vai terminar, não é? O que aprendemos? Aprendemos que o que torna um trabalho grandioso não é a sua aparência, mas a grandiosidade do amor com que o realizamos. Esse templo é majestoso. Essa igreja é fantástica, mas não pela sua localização, não pela sua beleza, não pelas instalações, não pela capacidade de cada um de nós, mas porque a mão do Senhor nos dirige.
porque Deus está presente. E Deus está presente não apenas aqui e agora, e nós temos essa convicção, mas Deus está presente no nosso dia a dia. O que torna um trabalho grandioso é a grandiosidade do amor. Permitam-me contar mais uma história uma ilustração da história batista no Nordeste do Brasil. O missionário John Min, um nome bastante conhecido, era o pai do Dr. Davi Min, que foi reitor do seminário tantos anos, né? O Dr. João Min estava pregando no ar livre na Avenida Aristeu de Andrade, em Maceió. Imagina ali aquele ar livre, coisa corriqueira, um adolescente de 13 anos. Eu vou fazer uma descrição, ninguém fique zangado comigo, mas eu quero dizer bem claro. Era um menino zarolho, trôpego, não tinha firmeza, e então isso o tornava fisicamente, fisionomicamente, uma pessoa sem parecer e sem formosura. O que é que nós faríamos com um menino desses? Ele era uma criança, nos dias de hoje diríamos, um menor abandonado. A mãe havia morrido num incêndio em casa. O pai havia amanhecido morto, ele era aquilo que antigamente nós chamávamos de caixeiro viajante. Eu nem sei qual é o nome moderno para isso. Caixeiro viajante. Mas é uma expressão muito conhecida aqui no Nordeste. Eu, pelo menos, era no meu tempo, né? E então, o homem amanheceu morto. O menino e seus irmãos, eu acho que eram 4, foram espalhados nas casas dos parentes. E aquele menino foi designado para ser cuidado por um tio. Dr. João Min, missionário João Min, investiu o possível e o impossível, o máximo, naquela criança. Quando o Colégio Batista Alagoano foi organizado, o menino foi matriculado. Algum tempo depois, o Dr. João Min foi transferido para o Recife, para ser diretor do Americano e depois reitor do seminário, e conseguiu permissão do tio e trouxe o menino com ele. Esse menino, com seríssimas limitações de saúde. Para ver, ele usava uma lupa. Foi galgando, foi sendo abençoado por Deus. Fez bacharelado em teologia, fez mestrado em teologia. Ensinou no Seminário Teológico Batista do Norte. Eu acredito que ele tenha sido o professor brasileiro que mais tempo ensinou no Seminário Teológico Batista do Norte. Foi o professor brasileiro que mais assumiu interinamente a reitoria do seminário nas ausências do reitor Davi Min. Uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida foi de ser aluno desse homem, de ter aprendido com ele, não apenas Novo Testamento grego, mas aprendido vida cristã, aprendido o sentido da verdadeira alegria. Era simplesmente um menino, era simplesmente uma criança. Será que nós estamos valorizando aquilo que é aparentemente
sem muita significação. Será que alguém poderia me dizer o nome dessa criança? Lívio Cavalcante Lindoso, um dos maiores teólogos que esse Brasil já teve. Deus tem planos para cada um de nós. Assim como Ele usou Ananias, Ele quer usar a cada um de nós. E eu gosto do texto aqui quando diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Na Igreja Batista da Capunga, há discípulos e discípulas, e Deus tem um plano para cada um de nós. Qual a missão que Deus tem para nós? Qual a missão que Deus tem para você? Ananias não sabia que essa seria sua maior glória. Por discipular Saulo, ele teria um nome na história. Se ele não tivesse tido coragem, se tivesse desobedecido, seu nome teria sido esquecido. Por mais que sejam exigentes os desafios do Senhor, devemos nos levantar contentes e obedecer em amor. Vida cristã autêntica é o desafio permanente. Em 1966, o ano que eu vim morar no Recife, eu fiz minha primeira viagem a Manaus. E então eu fui levado para conhecer o túmulo do Eurico Alfredo Nelson. E eu fiquei impressionado. Um túmulo simples, eu nem sei se essa situação ainda existe como eu vi. E ali naquele túmulo, uma inscrição bastante significativa: Eurico Alfredo Nelson. O futuro revelará a sua obra. Servi vários anos como pastor no norte do Brasil e sei o quanto em toda aquela região há a marca, não de Nelson, mas do Cristo que Nelson pregou. Futuro revelará a sua obra. O que é que o futuro vai revelar de cada um de nós? A nossa igreja está caminhando para o seu primeiro centenário. É hora de despertarmos. É hora de vivermos o impacto do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos chama para fazermos discípulos. Aceitemos o desafio e desfrutemos as bênçãos que Ele tem para nós. Amém.